Opa, pessoal, tudo bem? Eu sou o Emerson e estou aqui para falar da questão subsequência. Bom, nessa questão, a gente vai ter duas sequências, SA e SB, e o objetivo é falar se SB vai ser subsequência de SA. Bom, para isso a gente precisa primeiro definir o que é uma subsequência, e para definir isso a gente pode usar as seguintes coisas, que é subsequência nada mais é do que uma sequência que pode ser obtida a partir de uma sequência original, deletando alguma quantidade de elementos, seja ela 0 ou 1, dessa sequência original. Então, bom, vamos pegar o exemplo aqui que está presente no enunciado, que é do 1, 2, 3 e 4. Se a gente deleta 2 e 3, a gente vai ter 1 e 4 como subsequência. Aqui, bem aqui é possível ver isso, que ele fala disso. E, bom, a gente não pode permutar os elementos, então e nem adicionar os elementos. Então 3, 4 e 1 não seria subsequência, assim como 1, 3 e 5, como ele mostra aí, não seria subsequência também. Então, bom, a gente pode começar solucionando essa questão pelas tasks mais simples. Então, vamos lá. A gente tem a primeira task, que vale 11 pontos, que é quando A é igual a B. Isso é uma propriedade até legal, que quando A for igual a B, ou seja, a gente está perguntando se uma sequência do mesmo tamanho que a sequência original é subsequência, então, consequentemente, a gente tem que, obrigatoriamente, essas duas sequências têm que ser iguais. E a outra parte legal é que esses dois tamanhos vão ser iguais a 2. Então, eu esqueci de falar também que A é o tamanho de SA e B é o tamanho de SB. Então, só para deixar isso bem claro. Então, bom, o que a gente pode fazer é só um if, perguntando tipo, if SA na posição 0, a sequência A na posição 0, foi igual a igual a sequência B na posição 0 e a sequência A foi igual a igual na posição 1 foi igual a igual a sequência B na posição 1. Ele vai ser subsequência, senão não vai ser subsequência. Bom, com isso a gente já tem 11 pontos, o que é muito legal. Então, seguindo, nós vamos ter a subtask, que tem 33 pontos, né? Então, essa subtask começa a ser um pouquinho mais complicada. Então, vamos lá. A parte mais importante dessa subtask é que os números eles vão aparecer no máximo uma vez em cada sequência. E outra parte que também é bem importante é que os números de SA e de SB eles só podem ser de 1 até 100. Então, isso ajuda a gente a fazer muitas coisas. E a principal delas é que agora a gente pode guardar em um vetor de tamanho 100, de 0 até 100, como eu vou mostrar aqui no page. A gente pode guardar nesse vetor aqui, o pós-SA, que basicamente o que vai dizer, né? Ele vai dizer pra gente qual foi a posição indexada em 0 que esse número apareceu em SA. E, bom, como ele só pode aparecer uma única vez, ele vai ser unicamente determinado, né? E como isso ajuda a gente a resolver, né? Se a gente passa pelos elementos de SB e guarda uma variável que, tipo, diz o que a variável vai dizer, né? A variável vai dizer qual foi o último elemento que a gente teve que manter, tipo, que a gente quer manter. Então vamos lá, a gente está seguindo do início de SB e indo até o final de SA. Perdão, a gente está seguindo do início de SB e indo até o final de SB. Se a gente encontra um elemento que nunca foi visto, ou seja, sei lá, a gente escolhe algum número para demarcar que ele nunca foi visto nesse vetor aí. Então, por exemplo, menos 1. Sei lá, se ele for marcado com menos 1 aí nesse pós-SA, a gente sabe que a gente não pode fazer. SB não é uma subsequência, a gente não consegue montar, a gente não consegue deletar elementos de SA de forma a fazer que SB seja SB, fazer SB, sabe? Construir SB a partir de deletar elementos de SA. Então, SB não vai ser subsequência, se tiver algum elemento que não foi visto nas posições. Isso já é imediato, que a gente não pode inserir elementos, enfim. Agora, tem outro ponto importante, o motivo, que é o motivo da gente usar a variável. Se a gente vê algum elemento que está para trás de um elemento que a gente escolheu manter, isso diz automaticamente que a gente teria que permutar esses elementos, né? Porque esse elemento SA seria, tipo, vamos supor, seria 4, 3 em SA e em SB estaria 3, 4, sabe? A gente teria que
permutar esses elementos e isso daria um pouco ruim. Seria algo tipo. Seria algo parecido com isso aqui mesmo, né? Tipo, com esse exemplo aqui do 1, 2, 3 e 4 e do 3, 4 e 1, por exemplo. Aqui seria 0, 1, 2, 3, aquele nosso vetor lá, né? E aí, tipo, a gente passaria pelo 3 e aí a gente ficaria nesse nossa variável com o 2. Só que aí o 4. Ah, não, com 4 até daria certo, né? Com um que daria errado, mas aí a gente ficaria com 4, a gente atualizaria, né? E aí com um que seria lá no início, a gente teria que voltar lá pro início, então, tipo, isso daria errado. Então, a gente já teria apagado esse elemento, assim, por assim dizer. Então, o código fica mais ou menos assim. Tipo, a gente guarda aqui um vetor de posições, né? Posições vetor de posições que é a posição onde esse elemento apareceu em SA. A gente alimenta esse vetor, que como eu falei, -1 indica que esse elemento não foi visto. A gente tem um índice que vai começar em -1 também, porque por enquanto a gente escolheu manter nenhum. Agora a gente recebe, aqui a gente faz essa checagem, se eu nunca vi esse elemento, não, a resposta é não. Se eu já vi esse elemento, mas tipo, esse elemento tava mais pra frente, assim, eu tô tendo que voltar lá, então eu teria que permutar, então também não é. Então aqui a gente atualiza dx pós SA, e aí aqui a resposta é sim. Vamos testar isso para o primeiro caso de teste que tem essa propriedade aqui. Ai, perdão. Para o primeiro caso de teste, o primeiro caso de teste apresenta essa propriedade aqui, que é isso aqui, ó. A resposta dele tem que ser sim, e a resposta dele aqui vai ser sim. Vamos tentar submeter. E enquanto a gente submete, enquanto a gente submete isso aqui, eu vou começar a falar um pouco sobre a nossa solução geral. Para falar da solução geral, agora nós temos que não vamos ter mais nenhuma restrição que ajude a gente. Então, bom, como a gente não tem mais nenhuma restrição que ajuda a gente assim, agora a gente vai ter. A gente não vai poder fazer esse vetor, porque os elementos vão de -1 E9 até um E9 positivo. Então, não vai ter muito bem como fazer esse vetor. Então, como a gente pode resolver, né? Uma ideia muito legal é que, bom, se a gente sabe que. E agora a gente também, além disso, uma coisa muito importante é que a gente pode ter elemento repetido, né? Então, por exemplo, é uma propriedade muito legal é que, tipo, vamos supor que a gente tem uma sequência assim, sabe? Esse aqui vai ser o nosso SA, de exemplo. E esse aqui vai ser nosso SB. Bom. Bom, uma coisa que é legal de notar é que, no fim, sempre, tipo, deixa eu só modificar uma coisa aqui nesse SA, para ficar mais legal de entender. No fim, o que pode acontecer é que, tanto faz, né, se a gente escolhe esse 2 aqui e esse 2 aqui para manter, né? Porque a gente pode escolher esse 2 aqui para manter, apaga esse, apaga esse, apaga esse, aí mantém esse 3, apaga esse, mantém esse 5 e mantém esse 6, né? E aí a gente conseguiria montar esse B a partir de deletar elementos de SA. Só que uma coisa que é importante notar é que sempre vai ser melhor a gente deixar o elemento que está mais no início de SA. Porque a gente deleta menos elementos para chegar nele. Então, por exemplo, a gente deletaria. Porque, tipo, para chegar nesse cara aqui, a gente deletaria esse, a gente deletaria esse, a gente deletaria esse e chegaria aqui, né? Só que vamos supor que, sei lá, não tivesse esses três aqui, só tivesse esse três aqui. Então a gente perderia uma oportunidade aqui, né? A gente não conseguiria resolver muito bem. A gente perderia uma grande oportunidade aqui de solução. Então, o que a gente pode fazer é, a gente guarda uma variável que vai apontar para esse início aqui, que vai apontar para a posição que a gente ainda não manteve de SB. E aí a gente vai percorrer esse SA aqui. E aí, percorrendo esse SA, a gente vai checar o seguinte. Tá, esse cara na posição que a gente está olhando de SA agora. Então, sei lá, vamos supor, a gente está olhando esse cara aqui. Ele vai ser igual a esse cara aqui em SB? Não. Então, a gente segue. Esse cara vai ser igual? Vai. Então a gente já mantém ele, para não ter que ficar pagando muitos elementos e perder oportunidades de fazer um vetor melhor. Então a gente vem para cá. Okay. Esse cara aqui, opa, a gente consegue manter ele, porque não faz diferença, né? A gente manter o lado final e daqui da frente, tanto faz. Então a gente vai manter ele.
que é legal manter ele. Agora a gente vai manter esse cara aqui, a gente vai para esse cara aqui não é igual, a gente vai seguir, vai seguir, vai seguir, vai manter, vai seguir até chegar nesse cara aqui, onde a gente vai novamente fazer isso. E aí, se a gente chegar no final de SB, a gente vai ter nossa resposta. Se a gente nunca conseguir chegar no final de SB, aí a gente não vai ter nossa resposta. Então a gente vai ter um código. Em código, isso fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Em código, isso fica mais ou menos assim. A gente recebe SA e recebe SB, armazena eles. Aqui é a nossa variável auxiliar. E aí fica só assim, ó. Ah, é igual. Beleza, é igual. A gente anda com aquele auxiliar lá de baixo, né? Com aquele ponteiro lá de baixo. Se ele for maior ou igual, quer dizer que a gente já encontrou, né? Se ele for maior ou igual a B, como está indexado em zero, o igual é importante. Então, tipo, se for maior ou igual a B, a gente já encontrou, então a gente pode só parar de comparar já, que a gente já encontrou. Agora aqui a gente só checa para printar a resposta. E no fim é isso, o código é esse. Vamos testar agora com os casos de exemplo com aquele caso de exemplo primeiro, né? Que é aquele que passa com aquela nossa outra solução. Que passa com aquela nossa solução que pega 33 pontos. Agora deu certo. E vamos tentar esse segundo caso de teste aqui. Ele é para printar N, ele vai printar N também. Deu certo também. Ó, aqui como vai ser possível ver, ó. Deixa eu atualizar aqui a página. Aí, ó, a gente pegou os 11 pontos e os 33 pontos, só que não foi suficiente para resolver esse outro problema, né? Por conta daquilo que eu falei, que tipo, não dá mais para fazer aquele vetor, porque a gente faz essa posição negativa, vai ser muito grande, então não é muito legal isso não. Então, a gente pode agora só submeter isso, vamos submeter essa daqui. E vamos ver se vai dar tudo certo. Mas a ideia é basicamente essa. É sempre muito importante você ir olhando as tasks e vendo como você consegue resolver cada task para ir ganhando os pontos. Então, e o grande problema dessa questão é justamente você pensar o que é uma subsequência e o que é melhor fazer, né? Qual que é melhor escolher sempre. Então, é sempre interessante pensar nisso de, o que é melhor escolher sempre e tal, porque essa questão é muito interessante com isso. Então, vamos ver aqui. E aqui passa a questão. Soluciona todos os casos de teste. Então, bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que tenham conseguido aprender alguma coisa. Fiquem atentos que vão ter mais vídeos com soluções de outras questões. E é isso, muito obrigado e até uma próxima.